Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O programa do Abelardo Jurema está começando. Pois é, e hoje, olha, o nosso assunto é competitividade nos empreendimentos de alto padrão aqui em João Pessoa. A gente vai conversar com um dos diretores do Grupo ABC, o João Barbosa de Lucena, que também é presidente do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa. Vai contar para a gente, nesses tempos de recessão, como é que anda o mercado imobiliário local, que ainda apresenta crescimento e vantagens para investimento. Também vamos receber por aqui o jornalista Eládio Holanda. Ele é autor de mais de 50 publicações, imagina, que viaja ao país divulgando o seu trabalho. A gente precisa ficar bem conectado, porque o programa do Abelardo está só começando. Pois é, mesmo em tempos de recessão, o mercado imobiliário local ainda apresenta crescimento e também opções vantajosas para investimentos. Os empreendimentos de alto padrão, de alto luxo, por exemplo, têm oferecido benefícios diferenciais para moradores com valores ainda mais atrativos que os mercados vizinhos como Recife, Natal e Fortaleza. Quem conversa com a gente sobre isso, qual o segredo da Paraíba, como o mercado vem se expandindo aqui em João Pessoa, exatamente um dos dirigentes do Grupo ABC, o João Barbosa de Lucena, que também é presidente do Sindicato da Construção Civil aqui de João Pessoa. Portanto, é um nome muito abalizado para falar. Doutor João. Seja bem-vindo, doutor João, aqui no nosso programa do Abelardo Jurema. E eu acho que o assunto ele é importante porque, enquanto muita gente fala da crise e tal, o mercado da construção civil na Paraíba, surpreendentemente, ele reage, ele consegue se manter, apesar das dificuldades, mas consegue se manter vigoroso. Qual é a razão disso? Qual é o segredo disso? Olha, João Pessoa é uma cidade incrível, é uma cidade que atrai muitas pessoas, tanto para visitá-la como para morar. Tem muita gente investindo aqui do Sul e vindo se estabelecer. E muita gente que vem visitar termina se apaixonando. Termina se apaixonando pela cidade, comprando um imóvel e vem para aqui. Nós temos muita gente que está vindo do novo Eldorado do Brasil, que é o Centro-Oeste, né? E doutor O Centro-Oeste tem muita gente vindo comprar aqui, deixa a família aqui e vai para depois voltar. Vai e volta, e a família fica aqui. Eu mesmo já vendi vários imóveis para pessoas do Centro-Oeste, Mato região, Grosso, Tocantins. Mato Grosso, principalmente o Mato Grosso. Principalmente Mato Grosso. E não é o pessoal do agronegócio, não. Por exemplo, tem um que é vendedor de pneu. Sim. Você pensa que é pneu de carro, né? Mas pneu de máquina, porque lá a quantidade de máquina que tem é uma coisa extraordinária. Máquinas agrícolas imensas. Imensas e tal, e muitas máquinas que trabalham o ano todo e tal. Que envolve uma fortuna, né, doutor João? É claro. Então, mas João Pessoa, eu acho que ela é privilegiada pela sua geografia. Sei. Sabe? João Pessoa, se você se conhece outras capitais, você vai ver que nós temos praias muito privilegiadas. Aqui da ponta do Cabo Branco a Cabedelo são 18 quilômetros de praia. E outra coisa, de praia de total balneabilidade, praias exatamente planas. Isso. Você pode tomar banho em qualquer trecho dessas praias. É verdade. Que Vai você para o Rio Grande do vai... Norte, todas elas são altamente íngremes, não tem como você... Não Fortaleza, a tem mesma coisa. Fortaleza você tem belas praias, mas ou no litoral sul ou no litoral norte. É verdade. Você tem Canoa Quebrada, aquelas canoas... Mas aqui não, aqui ao longo de todo o litoral. Todo o litoral você tem praias maravilhosas. Você sai e não tem tubarão, não tem nada. É verdade, os tubarão ficam em Recife. E você tem também, eu acho que o código de postura daqui tem muita influência, porque você não tem aqueles espigões na beira-mar, que muita gente acha que devia ter, porque é fator de crescimento. Acho que o mercado já se acostumou com isso. Já se acostumou. Já se acostumou. O fato é que hoje você constrói um prédio bem separado um do outro, é uma cidade
Mas de qualquer maneira, houve um disciplinamento, né, João? Houve um disciplinamento, você só constrói prédios altos a partir de 500 Tem metros. até umas fotos que a gente está vendo. Bom, exato. Isso aí hoje, João Pessoa é uma grande metrópole. É uma né? grande metrópole. Vendo. Se você quer ter ideia, você faça um passeio de barco pela costa. Saia de Cabedelo e vá até a Ponta do Seixas para você ver. É uma metrópole. Nós estamos hoje beirando 1 milhão de habitantes. Se você computar Santa Rita e Bahia, já passou de 1 milhão. Não, já passou de 1 milhão, não tenho dúvida. Mas João Pessoa mesmo... Você vê o perfil dessa cidade, isso em 30, 40 anos se transformou assim. Porque eu estou aqui, quando eu cheguei aqui, João Pessoa era uma província, não existia nada disso aí. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui, estudei aqui e ia para Tambaú de bonde. Imagina só. Imagina, João. Com a evolução, a Tambaú era uma praia de veraneio. Doutor As João, pessoas que moravam aqui em João com Pessoa. esse número de edifícios que a gente vê hoje em João Pessoa, como nós estamos vendo aí na foto, a questão do saneamento básico comporta isso? Como é que funciona isso? Não, em algumas áreas há uma certa dificuldade, não sabe? Por exemplo, a gente construiu um prédio ali na região, uma área aqui que nós tivemos dificuldade. Houve retorno, teve que ser feita uma estação elevatória e tal. Mas, de uma maneira geral, o saneamento... E água e energia para esse mundo todo? Não, a água não tem tido muito problema. João Pessoa é muito privilegiada em termos de água. Ela não tem problema de água. O problema de água é lá no sertão, Campina Grande. Você sabe que isso ainda vem de Mumbaba, né? Mas porque... Gramame, Mambuaba. Gramame, Mambuaba, e aquilo ali tem um aquífero muito, muito importante. Toda essa área de litoral aqui tem é muito rica em água subterrânea. Né? Então, ali no altiplano mesmo, toda prédio daqui tem um poço tubular. E com uma vazão boa e com água de excelente qualidade. Já pensou? Então, até no Planalto Santa Rita nós temos água mineral. Exatamente, as águas minerais todas. Eu tive informação certa vez de que a Antártica se estabeleceu aqui exatamente porque tinha uma boa água. E, aliás, né? fechou a fábrica da Antártica, né? Aqui? Aqui. Fechou a fábrica da Ambev. Fechou a fábrica da Antártica. Mas ali tem boa água de excelente qualidade. É verdade. Talvez não tenha sido por conta disso, tenha sido por questões comerciais. Então, doutor João, e com tudo isso, o senhor continua investindo, o senhor não para não, né? O senhor não para, o senhor é danado. Eu sou suspeito para falar. A questão é o seguinte, em 2013 a gente fez uma programação, eu e o nosso grupo, porque o Grupo ABC é o seguinte, então o Grupo ABC pensa que é o único, na verdade são duas empresas. A gente se separou há cerca de 11 anos atrás, de forma amigável, porque tinha muito engenheiro na família, né? Eu sei. Então o Shoa tinha engenheiro, ele é engenheiro, eu tinha 2 Mas engenheiros. o nome ficou praticamente o mesmo. Não botaram nem C, D e E, né? Botaram ABC, Construções e Construtora ABC. Exato. E hoje a gente funciona como um grupo, a nosso marketing como grupo. A gente vai fazer um evento agora no dia 24, numa pousada aqui no litoral. Uma pousada não, num hotel aqui no litoral sul. É no Vila dos Ventos, né? Não. É no Beach... Arianum. Aruanã. No litoral sul. No litoral sul. Lá do nosso Marcelo. Nós vamos fazer uma homenagem aos corretores. Aos corretores. Já andei até dando lá, uma vai ter um café da manhã, um almoço e palestras. Eu sei. E uma homenagem que a gente vai fazer aos corretores pelo seu dia. Muito interessante isso, né, João? Porque, afinal, são os corretores as molas mestras de tudo isso, né? Eu sempre digo que o corretor faz parte do processo de construção, não sabe? Porque o processo de construção completa-se com ele. Você tem a negociação, o terreno de negociação, estrutura, tem a base do prédio, tem a estrutura, tem o acabamento, tudo, e no final você termina vendendo, né? Vai ser quando essa festa dos corretores? Qual é o dia? Dia 24. Dia 24. Se você quiser dar uma passada por lá, na Arianã, será um prazer. Tá certo. Gente, tá? Mas vai ser um evento muito bom para a gente fazer. Primeiro, prestigiar o reconhecimento que a gente faz para essa categoria muito, muito importante. Nós temos hoje uma relação muito estreita com o Cresce. Agora mesmo, hoje à tarde... Com o Rômulo Soares. O Rômulo Soares. Nós estamos trabalhando juntos.
fizemos uma feira, fizemos campanhas publicitárias juntas, né? Inclusive dividindo os financiamentos, cada um tem seus interesses, e são interesses comuns, na verdade. Sabe? E fizemos campanha publicitária, fizemos uma feira agora em novembro, que foi uma feira muito... Eu, particularmente, me surpreendeu, eu não acreditava muito que houvesse sucesso, né? Assim, o que houve, tinha sucesso, mas não naquele tempo. Mas nós tivemos, foi um evento muito bem sucedido. Por conta disso, nós vamos fazer uma outra feira em janeiro. Aonde, João? No Espaço Cultural. Sim. Em janeiro, no início de janeiro. Essa feira você faz com a ABC e o apoio do Cresce, e tem outras empresas envolvidas? Não, são todas as empresas. É uma feira grande, junto com o Cresce, e vai todas as... O evento que a gente faz junto com a Construtora ABC e a ABC Construções é esse, de homenagem aos construtores. Sei. Agora, esse grupo é interessante porque a gente trabalha de forma conjunta, a gente compartilha muita coisa, inclusive planejamento. Olha, não está bom, isso não, vamos suspender um pouco, como aconteceu nessa crise agora, no início de 2014. Eu sou uma pessoa mais versada assim, na área da economia, porque eu trabalhei em banco internacional e necessariamente você tinha que se envolver com isso. Fiz mestrado em economia rural, aí sou mais versado nessa questão de economia. Então pude antever assim, com certa precisão de que as coisas não iriam bem e que a gente devia se conter no nosso lançamento. Hora de recuar e hora de avançar. E a hora de avançar. É tanto que a gente tinha, em 2013, eu tinha 5 obras no final de 2013, e a gente resolveu fazer, concluir todas as obras, entregar, como fizemos agora, só o shopping que a gente vai entregar agora em abril, mas também já está basicamente concluído, está naquela fase de acabamento. Explica bem a questão do shopping, que eu falou assim, en passant. O shopping é o shopping do Altiplano, fica numa área privilegiada lá no Altiplano e está numa obra bem acelerada, né, João? E a venda das lojas? Começamos agora. Né? Começou agora. Já temos alguns contratos. Você está fazendo essa venda com algum tipo de assessoria ou você está... Então, nós temos uma assessoria especial, porque na verdade nós não temos muita experiência nessa área, nós estamos adquirindo agora. E temos, é o mesmo grupo, a mesma empresa que faz a administração do Shopping Tambiá. Eu sei, certo. Liderado pelo Marco Lavogatti. Tá bom. A gente vai a um rápido intervalo, uma pausa muito breve, mas a gente volta logo, mais bate-papo sobre o panorama dos empreendimentos aqui da Paraíba. Vamos falar sobre os empreendimentos de alto padrão aqui com o Dr. João. Estamos de volta com o presidente do Sinduscon, Dr. João Barbosa de Lucena. Estamos falando aqui sobre o mercado da construção civil, desafios, vantagens, como é que anda o setor. E um fato que tem chamado a atenção, Dr. João, é que enquanto muitos falavam que a tendência do mercado seria os pequenos apartamentos e tal, me parece que o senhor também aposta no contrário. O senhor aposta também que o luxo, o empreendimento de alto padrão também tem seu espaço. Isso, na verdade, tem espaço para todo mundo, sabe? Hoje, os imóveis que são mais vendidos são os apartamentos pequenos, apartamentos de 2 quartos. Sei. Quase na mesma quantidade de venda estão os apartamentos de 3 quartos. 2 e 3 quartos é ainda quem domina o mercado, que é a unidade habitacional mesmo. Os apartamentos de 1 quarto perderam um pouco de força durante esses anos e, surpreendentemente, os apartamentos de 4 quartos e mais sofisticados, eles... 4, 5, 4 quartos, apartamentos de alto luxo. Eles não perderam velocidade de venda, não, sabe? Ele continua naquele ritmo. Quer dizer, quando você compara o número de apartamentos vendidos nessa categoria de 4 quartos de apartamento mais bem equipado, com maiores áreas, com área de lazer mais completa, aí você
o número de unidade é menor. Sabe? Mas quando você compara essas unidades vendidas agora com as unidades que foram vendidas ao longo dos 25 anos, a gente observa que quase não houve diferença, as variações são muito pequenas. E agora já está retomando, já tem gente procurando apartamento, querendo comprar apartamento. Só acredita na recuperação da economia no governo Temer, doutor João? Olha, eu acredito. O Temer andou meio... O Temer andou balançando na corda, mas parece que ele se segurou. Balançando nas cordas, fazendo umas coisas que o cara com a experiência dele não era para ter feito. Mas o que está acontecendo é que o mercado, de uma maneira geral, o mercado brasileiro, a economia brasileira, ela está descolando da crise. Sei. Descolando não, descolou basicamente da crise. Sei. Você veja o seguinte, nós temos hoje uma taxa de inflação de 2,71%. A taxa de inflação dos últimos 12 meses é essa. A nossa taxa de inflação é 2,71%. A meta era 4,5%, que era o centro da meta, e para lá nós estamos abaixo do mínimo da meta, da variação. Isso é bom para a construção. Isso é bom para a construção civil, principalmente para a questão de crédito. Abre espaço para crédito com a inflação baixa. Outro ponto interessante é que a taxa de juros, que estava em 14,25%, agora está em 9,25%. Também foi uma queda. E o Banco Central e o mercado já trabalham com a perspectiva de chegar no final do ano com a taxa de juros de 7%. Quer dizer que, em outras palavras, apesar de toda essa bandalheira, apesar de toda essa insegurança política, a economia está andando. A economia está andando, porque é a economia que faz... a economia, os empresários desse país, é quem gera a economia do país. Eu acho que se não fosse o governo, se não fosse o governo, os empresários iam bem demais. Às vezes atrapalha, viu? Às vezes atrapalha muito. Nós precisamos, o governo, como em todo o país do mundo, precisa ter governo, né? Precisa ter regulador, precisa ter segurança pública, educação. É um cara regulador que incentiva a coisa. Mas tem bancos oficiais, que às vezes tem os bancos privados também que fazem o mesmo efeito, né? Faz o mesmo trabalho que um banco privado faz, mas os bancos privados ainda são bastante interessantes num país subdesenvolvido, que você precisa atender uma camada da população mais pobre e que os bancos privados, às vezes, não querem ofertar crédito e financiar determinados programas, e aí o governo tem que fazer aquilo ali, porque ele tem que atender aquela população mais pobre, essas camadas mais pobres da população. Então, mas os bancos são essenciais. Um outro fato também interessante da economia é que, de uma maneira geral, a economia está reagindo em todos os setores. Então, dos 24 que o IBGE pesquisou, parece que de 24 setores da indústria, somente 18 não estão crescendo em produção. Eu sei. Somente 6, 18 estão crescendo em produção. E o senhor tem aí agora 2 empreendimentos em vista. Um é esse que nós nos referimos agora, que está numa velocidade muito acentuada, que é o Shopping do Altiplano, né? E o outro também tem o Infinity View, que é um prédio que o senhor está construindo ali no Altiplano. Esse Infinity View está dentro vamos dizer assim, desse setor, pode ser classificado entre uma obra de alto padrão? Não, ela é uma obra de alto padrão, mas os apartamentos são pequenos. Sei. Mas ele vai ter um padrão de um Maralto, por exemplo. Eu sei. Padrão muito mas bom. Mas os estilos dos apartamentos... São de 2 quartos e 3 quartos. São 2 blocos, um bloco de 3 quartos e outro de 2 quartos. Sim. Mas o acabamento vai ser de primeira. Eu sei. De primeiro, o que a gente usou no Maralto, que é uma referência que a gente tem, vai usar nesse apartamento do Infinity. E usamos, como você viu, lá no Parthenon, que nós entregamos há cerca de 3 meses atrás. O senhor acha que... O senhor é presidente do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa. O senhor tem informações a respeito das demais empresas, a situação delas, se está numa situação, vamos dizer assim, confortável, pelo menos uma situação segura? Como é que anda o mercado? Como é que anda a situação das empresas de construção civil? Olha, essa crise ela foi muito profunda e muito longa, muito extensa. E continua ainda sendo, porque a crise econômica está saindo, mas a política
A crise política continua, né? Continua. Ela é longa, o período de recessão também é muito longo e foi muito profundo. Então, você sair do fundo do poço profundo é mais difícil do que sair de um poço raso, né? É isso. É muito mais difícil. Então, você, durante esse período, nós já estamos de 2014, 3 para 4 anos, entrando para 4º ano de dificuldade, sabe? Então, na verdade, pode existir algumas empresas... Teve algumas que sofreram mais. Com dificuldade, que sofreram mais, mas estão reagindo. Estão reagindo porque o mercado aqui em João Pessoa, que é um mercado diferenciado, como eu ia fazendo, diferenciado em qualidade das obras. Nós temos uma arquitetura fabulosa aqui em João Pessoa, isso atrai também. E tem também o fato de que aqui as empresas locais conseguiram não permitir praticamente que houvesse outras empresas que viessem se estabelecer por aqui. Exatamente isso aqui. Aqui os empresários da construção civil você conhece pelo nome. A empresa de tal, de fulano, de ciclano, você conhece pelo nome. As empresas diferentes... Que não acontece em outros lugares. Não acontece em outro lugar. Então aqui tudo é nosso. Pode haver alguma dificuldade, alguma maior em alguma outra empresa, mas de uma maneira geral, os empresários daqui estão se saindo muito bem. Que há dificuldade, porque teve um mês aí, que nós vendemos somente 2,4% dos imóveis que foram colocados na vista. Já pensou que coisa? E agora, as estatísticas de março, de maio, nós passamos para 5,55%. Na época de 2014, na época daquele boom 2013, 2014, esse índice variava em 8 a 10%, que era bom. Mas esse índice de 5,55% já é um alento, né? Já é um alento e muito bom. Teve muita gente que teve dificuldade. Deixa eu só citar um fato muito interessante da criação de emprego. A economia como um todo voltou a criar emprego durante 4 meses consecutivos. E a construção civil geralmente é a última que reage a isso. E reagiu no mês de julho, e agora, depois de 33 meses de queda de desemprego, agora no mês de julho, o número de pessoas desempregadas caiu muito e a relação entre aqueles que são admitidos e os que são demitidos foi positivo. Que bom. Quer dizer, contratou mais do que demitiu. Então, isso é um sinal de que o segmento está se fortalecendo e que nós vamos chegar lá. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o João Pessoa é uma cidade que foi privilegiada também pela natureza. É verdade. Você tem lugares altos aqui, tem lugares baixos, você tem praia, tem vastas áreas de praia para você construir. Verdade. Você tem um altiplano, você tem Miramar. Tem muito que crescer. Você tem muito que crescer e tem lugares espetaculares para você construir. Então, João, um abraço. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Parabéns pela sua atuação na Sindicato da Construção Civil, até como o senhor consegue agregar a categoria, liderar a categoria. Isso é muito positivo. Muito grato ao senhor. Tá bom? Muito obrigado. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Excelente papo com ele, mas o programa não acabou não. Depois do Dr. João, nós vamos conversar aqui com o autor de diversos livros, o jornalista Eládio Holanda. Ele é autor de mais de 50 publicações e vai contar pra gente de onde vem tanta inspiração e como é esse seu trabalho. A gente volta já. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Olha, ele viaja o país divulgando os seus livros, que não são poucos. O jornalista Eládio Holanda, ele é autor de cerca de 50 publicações sobre os temas mais variados, que vão de biografias a livros sobre cidades, enfim. Ele é um escritor muito eclético e que pela primeira vez vem aqui ao programa do Abelardo Jurema. Vou conversar com ele sobre... Olha só aqui é só uma parte, né Eládio? Exatamente. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu, Eládio? Boa noite, Abelardo. Prazer, satisfação estar aqui mais uma vez na RCC TV e pela primeira vez no seu programa. Né? Pois é. Olha, o Eládio é autor de diversas publicações. Eu estou vendo a primeira delas, Qual foi dessas que estão aqui? Vamos pela ordem. Você começou por onde? Por aqui mesmo? Pelo Silvio Santos? Não. Não, na verdade o primeiro livro que eu comecei, o Quem é Ele, eu não trouxe hoje aqui. Mas a sequência do livro aqui, deixa eu pegar aqui. É esse, Minhas Músicas. Ah, Minhas Músicas. Porque nas horas vagas eu também componho. Ah, sim, tá certo.
E você ainda consegue ter horas vagas, hein? Minhas Músicas, volume 1, olha aqui, ó. Olha, dá pra ver aí? Dá pra focalizar aqui? Focaliza aqui pra gente ver. E, na verdade, eu componho essas músicas e uma amiga minha de Recife, chamada Elis Rocha, uma cantora, Alice, você deveria, já que ainda não gravou elas, né, ainda não as gravou, colocar em um livro. Porque até na sinopse do livro eu coloco grandes músicas que soam como poesias, né? Essas músicas são inéditas. São músicas inéditas. São Eu ainda músicas não, inéditas. até agora ainda não parei pegar um tempo Mas para gravar as você instrumentais. toca algum instrumento, não? Não. Aqui só tem a letra das músicas ou você já tem a música Aqui composta? no livro tem a letra, mas eu tenho a música com toda a ideia, o ritmo e o som. Sim, que eu perfeito. faço. Eládio, mas não é brincadeira, não. Eu estava vendo aqui um livro sobre o Silvio Santos. O que te inspirou a fazer sobre o Silvio Santos? O do Silvio. Na Isso é o verdade, quê? É uma Silvio- espécie de uma bibliografia não autorizada? O que é isso? É, uma biografia não autorizada que virou autorizada. Sim. Né? Porque, na verdade, assim, o Silvio Santos ele é um grande empreendedor. Acho que é um dos maiores ícones da nossa televisão mundial, né? Da nossa televisão nacional e mundial também, né? Por que não dizer? Então eu digo, eu vou fazer um livro sobre o Silvio Santos. Só que eu não que você imaginava... enfocou basicamente aqui no Silvio Santos? Na verdade, toda a carreira Olha dele, você desde o com o Silvio início. Santos, ó. Exatamente. E o que surpreendeu foi o fato dele ter me telefonado e ter me chamado para ir ao programa dele. Mas que coisa interessante. Foi um fato muito atípico. Você foi que- mostrar, ele soube do livro e você foi lá. Primeiramente eu não enviei o livro a ele. Ele soube, parece que Por foi a al- Patrícia, a Sim. filha dele. Ele, na ligação, ele me disse, olha, minha filha me mostrou aqui um livro e tal, eu queria que você viesse até o programa. Só que eu não vou falar do meu livro, porque é antiético eu falar de mim mesmo. Sim. Então ele disse, eu vou falar de outras obras suas, você traga uns 3 livros Que para bacana, eu mostrar aqui. rapaz. Olha, tem um livro aqui muito interessante, Michael Jackson, O Mito. Isso seria o quê? Seria uma... Essa sim seria uma biografia não autorizada? Essa é não autorizada. Porque- E o dançarino dele, o Lavelle Smith, já teve, já adquiriu um exemplar desse livro, que foi para mim uma grande honra, que é o atual coreógrafo da Beyoncé. Eu sei. O Lavelle Como é que Smith. você consegue recursos para editar todos esses livros? Tem algum editor especialmente que você utiliza? Olha, Abelardo, aqui as primeiras publicações minhas, eu fazia pela editora Beco dos Poetas. Sei. Mas depois, justamente por conta dos recursos, né, que aqui no Brasil não tem muito a cultura da leitura, eu fiz pelo um selo independente chamado Clube dos Autores. Sei. Esse Michael Jackson foi pelo Clube dos Autores. Clube dos Como é que Autores. funciona esse Clube dos Autores? O Clube dos Autores, ele é um selo independente. Você se cadastra nele e ele é uma espécie, ele funciona como uma espécie de gráfica, Sim. mas ele distribui para todo mundo. Esse livro do Michael Jackson, ele está no site do Amazon. Sei. Se você colocar Mas a no seu impressão celular, dele, a impressão, ele assim como ele está, em papel, é o próprio Clube dos Autores que é o próprio Clube dos Autores. É? Tudo é eles que fazem. banca essa Banca edição. a publicação. Sim. Eu faço toda a diagramação, capa, tudo sou eu que produzo. Sei. Agora, na hora da venda, da distribuição e da divulgação, são eles. São eles. Inclusive Você- até no... Esse livro do Michael Jackson, você enfoca a vida dele a partir de quando? Toda a vida dele, desde o nascimento. Porque, E na é. verdade, o Michael Jackson ele já nasceu na música, né? Já nasceu músico. Já nasceu no showbiz. Então, assim, o Michael Jackson ele teve a vida muito turbulenta. E também, assim, ele sofreu muitas perseguições de um lado da mídia americana. Sei. Então, o enfoque do livro, na verdade, é mostrar para as pessoas porque ele foi considerado pelo Guinness Book o maior artista de todos os tempos. Sei. Que ele está certificado no E Guinness Book. ele, sinceramente, a gente tem que reconhecer que foi, como disse, Michael Jackson um mito, né? Foi um mito. Para a E, época assim, dele, tá como os Beatles foi para uma época Beatles, anterior. Elvis, né? Entrou naquele patamar acima, né? E eu E foco bastante... e esse material fotográfico, como você foi pela internet, como foi? Muitos são... Eu procuro sempre pegar materiais de divulgação, Sei. né? Reprodução, divulgação, que os próprios sites oficiais, eles Você colocam. que escreveu tanto sobre Michael Jackson, por que você acha que ele morreu tão cedo? Rapaz, Abelardo, eu acho que ele morreu cedo, porque na verdade ele já estava cansado de tanta perseguição. Porque o Michael Jackson ele sofreu muitos problemas na vida, já desde a infância, com o pai, o vitiligo, que ele dizia que tinha doença, as pessoas não acreditavam. Aí ele teve um problema lá na gravação de um clipe, quebrou o nariz, aí começou uma série de cirurgias, as pessoas começaram a perseguir ele também, É verdade. questionavam a sexualidade dele.
Então, assim... A questão do... Quer dizer que essa branca... Ele se tornou branco pelo vitiligo. Pelo vitiligo. A questão é que nos anos 80, o vitiligo não era uma doença tão comum como já é hoje em dia. Sei. E quando ele teve, as pessoas se surpreenderam, né? Acharam muito estranho, né? Estranho. E aí ele, juntamente com as plásticas que ele teve que fazer, a queimadura também na propaganda da Pepsi, que ele queimou o couro cabeludo, então o que aconteceu? Ele começou a passar por uma série de transformações ao mesmo tempo. Tanto que se você reparar na história cronológica dele, Thriller foi lançado em 1982 e Bad, o álbum seguinte, só foi lançado em 1987. Levou 5 anos por conta desses vários problemas que ele teve entre Quer dizer outros. que ele foi muito injustiçado, né? Ele foi Olha, a muito gente vai a um injustiçado. rápido break. Eu sei que o assunto está super interessante, mas a gente vai e volta logo. Espera aí. Olha, a gente tem algumas outras fotos aí do Eládio Holanda, né? Essa figura que a gente não sabia desse trabalho amplo que ele tem na literatura. Olha aí, esse aí é com aquele O ator do Kiko, né? O Carlos Villagrán. Villagrán. Foi um livro que eu não trouxe hoje, é Obrigado Chespirito. Na verdade, o livro é em homenagem a todos os personagens do Chaves, né? Eu sei. Porque eu vi muitos livros lá fora, nos países que eu pude visitar, eles fazem muito só a história do Roberto Gomes Bolanhos, que foi quem criou o Chaves. E eu Sei. queria fazer um que englobasse todos. Sei. Apesar do título ser Obrigado Chespirito, Sei. engloba toda a história de cada um dos personagens. E o Carlos Villagrán foi uma grande honra. Eládio, eu tenho um livro aqui que me parece muito oportuno, A Magia da TV Aberta, porque hoje se fala muito nessa... Eu até deixei, só interrompendo, desculpa, eu deixei aberto aí no Sistema Correio, né? No TV pronto. Record, né? Que é afiliada. Tá, exatamente. Porque a magia da TV aberta, hoje se fala muito que as TVs abertas estão perdendo espaço. Você acha que isso procede? Olha, procede, mas eu acho que assim, como o rádio que está voltando mais agora, a TV aberta... Olha o Silvio Santos aí com o teu livro. Ó. É, porque esse livro aí foi o Silvio que me pediu, na verdade. Na ligação, ele me perguntou qual seria meu próximo livro. E eu disse a ele, olha, eu estou terminando um sobre a TV aberta. Aí ele disse, me envia esse livro. Foi ele mesmo que ligou para você? Ou Foi ele mesmo que ligou. Foi ele mesmo. Foi Que algo coisa, impressionante. Foram 48 minutos que... Você se surpreendeu, né? Eu me surpreendi, porque eu não ia nem atender. Ligação de São Paulo, eu achava que era Eu sei. propaganda, esse negócio. Aí se ele atendeu, Aí era ele Silvio insistiu Santos. muito. Alô, Ele aqui é o falou, Silvio Santos. Aqui é desse jeito. Aí eu disse a ele, não, é brincadeira e tal. Aí ele começou a rir. E aí depois eu fui pelos trejeitos do Silvio, Você né? viu que era ele mesmo. Eu vi que era ele mesmo. Ele mandou me acalmar, que eu pegasse uma caneta. Que coisa. Você tem um livro também sobre a Fórmula 1? É, esse da Fórmula 1, Olha aqui. o Galvão Bueno foi que falou no programa dele, no Bem Amigos, no Sport TV. Para mim foi outra grande honra, porque o Galvão é um grande ícone. É Eu um ícone. quis sem falar, dúvida. na verdade eu ia falar mais sobre essa foto do Galvão. Eu ia falar sobre o Ayrton Senna, destacar mais o Ayrton Senna. Só que já tem muitos livros, já tem muita obra sobre o Ayrton Senna. Aí eu verdade. digo, eu vou fazer um da Fórmula 1, É verdade. porque não só o Ayrton Senna, mas tem o Michael Schumacher, o Alan Prost, outros grandes pilotos que não podem ser esquecidos, né? Eládio, aqui tem o Planeta Mundo. Ele é um livro até de capa dura. Esse é o meu favorito. É o favorito. O que tem aqui dentro? E na verdade, assim, Vou mostrar Abelardo, aqui para vocês. não existe um número oficial, existe o número da ONU. Quantos países existem no mundo? Sim. Se você perguntar a qualquer pessoa, todo mundo fica na dúvida, né? É verdade. A gente Eu sabe mesmo que não são sei. 193 pela ONU, já a FIFA, que é o segundo órgão que organiza o futebol, já contabiliza 210, Sei. aí outro órgão contabiliza 220, e no meu eu quis resgatar Olha, com o Mauri todos... Júnior, muito bom. É, com a Mauri Júnior, que foi esse daqui. E nesse Planeta Mundo, eu contabilizei 293 territórios Aham. que estão em disputa, Cisjordânia 200 e 93. E 93. Quer dizer que tem mais países no mundo do que aquilo que se Que se propaga. propõe. E muita terra em disputa, muito país em disputa. Tem um Sudão do Norte, uma pessoa E qual é o que- enfoque que você dá nesse livro desses países? O enfoque é, É o um quê? grande resumo, né? Sociológico, é um... sociológico. Porque como para o livro também não ficar muito adiantado, né, muito longo, na verdade eu fiz um resumo. E qual é a minha proposta? Mostrar para as pessoas que gostam de viajar, essas coisas, que todo local, todo país tem sua beleza. Então, por isso eu fiz questão que cada país, seja o Brasil ou seja um país na África, Você tivesse já viajou uma página. muito? Esse aqui você fez esse livro baseado em quê? Esse foi baseado em pesquisa. O que eu fiz baseado em viagens
Foi as 150 As 150 cidades mais bonitas do mundo, mais bonitas do mundo. que o autor conheceu. Eu deixei até aberto Você em já areia. conheceu, também. é muito bacana, rapaz. Essa 150 passou E no você Amaury Júnior. escreve desde que você nasceu? Como é? Porque você é muito novo, né? Você é uma pessoa muito jovem ainda. Na verdade, Abelardo, a gente estava conversando em off, né? Do tempo da máquina de escrever. Apesar de eu ser novo, eu peguei muito a máquina de escrever ainda. Então, desde novo, o próprio livro do Michael Jackson, eu fiz todo ele na máquina de escrever. Eu sei. E desde novo eu Quantos fazia. anos você tem, eu posso perguntar? 33. Tá, é muito novo. Quanto 50 livros, não é brincadeira, não são livrinhos, não. São livros, é como diria o meu pai, livro é livro, quando você bota ele fica em pé, né? Aí o que acontece? Eu dava muito plantões de venda, porque eu trabalhava com meu pai, ainda trabalho, né? Mas Meu pai agora trabalha menos. no ramo imobiliário, a Gemir Holanda. No ramo da construção, a Gemir Holanda. Então o que acontecia? Eu ficava muito nos plantões de venda, nos estandes, e aí esperando o cliente aparecer, Aí né? escrevendo. E aí eu ficava escrevendo, desde novo. No início fazia na máquina de escrever, quando era bem Você novo. tem formação acadêmica, Elijah? Eu sou jornalista, né? E gestor Você comercial. é jornalista, você é jornalista formado em jornalismo? Não, formado não. Ah, Gestor comercial é que eu sou. eu sei. Mas que coisa, isso é uma vocação, né? E tem coisas bem atuais como esse aqui, as grandes rivalidades em que ele fala do Cristiano Ronaldo e do Messi. Né? Só não esse botou daí- o Neymar aí. O Neymar, porque o Neymar ainda tá fazendo a história dele, né? Aham. Tá fazendo a história. O Cristiano Ronaldo e o Messi já fizeram. Esse livro aí, ele falou naquele canal Band Esportes. Sim, e ele falou também. eu destaco os 75 maiores clássicos de futebol no mundo. Né? Vasco e Flamengo, Fla-Flu Real entra, Madrid, Fla-Flu, Real Madrid e Barcelona. E assim, o que eu percebi, Abelardo, nas pesquisas que eu fiz em sites de fora, nessas viagens que eu fiz, é que eles valorizam muito lá fora apenas os clássicos de lá. Sim. Né? Nós temos aqui na América do Sul um dos maiores clássicos do mundo e que eles não dão tanto valor, que é, por exemplo, no Uruguai, Peñarol e Nacional. E lá é uma guerra, uma verdadeira guerra quando tem um verdade. clássico. No Egito, Al-Ahly e Zamalek, lá do Egito. Então eu procurei enfocar todos os continentes nos 75 maiores Eu clássicos. sei. E para concluir, nós estamos chegando no final do programa, tem aqui os 150 maiores esportistas da história, que você elencou aqui, estou vendo aqui logo de cara o Pelé, né? Que realmente, sem dúvida nenhuma, o grande craque do futebol mundial, né? Um grande craque e o grande esportista, né? Na verdade, os 150 maiores esportistas do mundo, eu quis, na verdade, a mesma ideia dos 75 maiores clássicos do mundo. O que acontece? Lá fora, você pesquisar a lista americana, uma lista francesa, tá sempre os americanos, os franceses em primeiro. Não, eu quis tentar ser o máximo imparcial possível e colocar todos os esportes. Porque, por exemplo, muita gente não sabe a história, mas o Bruce Lee. O Bruce Lee foi um grande karateca. Sei. Ele foi um grande esportista. Sei. Ele pode não ter competido na Olimpíada, mas ele foi um grande esportista. E, no entanto, ele, em algumas pesquisas ele está e outras não. Então, eu procurei reunir todos os esportistas, independente deles terem conquistado uma medalha de ouro ou não. Porque, simbolicamente, são grandes esportistas, né? Entendi. Da história. Eládio, eu lamento a gente não ter mais tempo, porque conversa não falta não. Mas, infelizmente, o programa do Abelardo Jurema vai ter que concluir, porque nosso horário já acabou. Mas eu quero te parabenizar realmente muito pelo seu trabalho. Eu acho que é algo assim, um dom que você desenvolveu já de menino, né? Uma coisa que veio de Deus, né? Esse dom que veio de Deus, as pessoas que têm essa facilidade da escrita, e você faz isso para o coletivo, né? Pensando nas pessoas. Então eu quero te parabenizar por isso. Se der tempo de eu só falar rapidinho, esse livro aqui, que foi, você falou isso aí, que vem bem ao caso, o Presidente, fala justamente disso. Eu fiz, na verdade, eu não me envolvo com política, né? Eu sei. Mas eu fiz esse livro justamente pensando nisso. Quem serão os possíveis candidatos à presidência em 2018? O que vai ser do nosso país? É verdade. E aí eu procurei falar um pouco de cada candidato. E a versatilidade que você demonstra, porque você fala de política, você fala de música, você fala de esportes, você fala da Fórmula 1, de automobilismo, você demonstra um conhecimento amplo. Isso é muito interessante. Eu quero lhe parabenizar e, de antemão, lhe dizer que é um trabalho admirável esse seu. Acho que é uma coisa genial, realmente. É uma pessoa super dotada.
Eu me vejo assim, diante de uma pessoa superdotada, porque, como eu estava lhe dizendo, eu sou escritor, mas eu tenho 5 livros publicados em 60 anos de vida. Você tem 50 livros em 33 anos de vida. Quer dizer, você pode escrever mais de 100 livros tranquilamente na sua vida. Eu quero lhe parabenizar, muito obrigado pela tua presença. Viu? E deixar um último recadinho. Pode deixar. Eu recebi um grande convite agora, vou revelar em primeira mão do seu programa aqui, que foi do Teleton. Que eu vou estar agora em outubro, lá no Teleton. Qual dia? 28 e 29 de outubro. Eu faço uma festa aqui no Troféu Heitor Falcão, dia 19 de outubro. E eu também aqui pela televisão queria lhe fazer esse convite para você ir à festa. Me dá o prazer de ser um dos homenageados lá, que eu não conhecia o seu trabalho, agora conhecendo, oficializa esse convite, tá bom? Eu agradeço. E estarei lá, se Deus quiser. A gente vai ficando por aqui, o programa do Avelar Jurema fica conectado com a gente na programação aqui no Play, portalcorreio.com.br/RCTV. Nós estamos ao vivo toda terça-feira aqui, a partir das 7h10 da noite. Super abraço, hein? Super beijo. Até a próxima.